tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à aula aí de projeto de vida para o primeiro ano do ensino médio. Quero dizer que estou muito feliz aqui hoje de estar com vocês, mais uma aula e vamos embora ver o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos ver amores e paixões, lembrando aí que a gente está no segundo bimestre, né? A gente já começou o segundo bimestre, aliás, já está pertinho de terminar, né, isso? E a gente está vendo agora a dimensão mais social. A gente saiu da dimensão, né, pessoal, que foi o que a gente viu no primeiro bimestre, e agora a gente está indo para a outra dimensão de projeto de vida, que é a dimensão social. E o tema é amores e paixões. Tema bom, né, minha gente? Quem não gosta de amar e ser amado, é bom demais. Vou deixar para vocês aí as minhas redes sociais, meu Instagram pessoal, que é esse primeiro. O meu segundo Instagram é o Instagram para projeto de vida, a gente só fala disso lá. E por fim, o meu TikTok, onde a gente fala de projeto de vida de uma maneira mais divertida, né, mais descontraída. Então fiquem à vontade, sempre podem mandar perguntas, enfim, perguntas que eu sempre que puder responder farei, tá certo? E sugestões que vocês queiram, tá bom? O que é que a gente vai ver na aula de hoje, né? O que é que veremos na aula de hoje? Primeiro, a gente vai ver aí os conceitos, né, de amor e paixão, para a gente poder entender o nosso ponto de partida. Depois a gente vai compreender aí a dimensão da afetividade. Em seguida, a gente vai ver a relação, né, e a importância de se estudar o afeto e projeto de vida. Aliás, afeto no projeto de vida, né, o que é que tem a ver uma coisa com a outra. E por fim, as sugestões para o aprofundamento, que eu sempre trago para vocês, né, livros, filmes, jogos, né, etc. Tudo que for ali legal e bacana, né, para você fazer o resgate da aula no momento assíncrono, para resgatar ali o conteúdo, aprofundar, né, isso, ampliar a sua perspectiva, né, sobre um determinado assunto que a gente vai ver aqui. Vamos começar conceituando, né, amor e paixão. A gente tem aqui uma imagem, né, de duas pessoas, vários coraçõezinhos, e a gente já faz essa leitura, né, a gente sabe, né, que o símbolo aí do amor é um coraçãozinho. Vamos dar uma olhada aqui no texto. O amor é uma experiência afetiva comum a todos os seres humanos, que está relacionada ao desejo de conviver com o outro, sobre o qual são projetados sentimentos e intenções geralmente aí positivas, né? Então, quando uma mãe ama o filho, né? Quando o marido ama a mulher, quando o amigo ama a outra amiga, não na dimensão ali de namoro, mas de amor mesmo, né? Uma dimensão sem a necessidade de relacionamento afetivo, no sentido de namoro. Existem aí um cuidado, um zelo, uma dedicação, né? As pessoas se comprometem umas com as outras, né? De estarem juntos e tal. Então, isso aí, né, é o que a maioria dos seres humanos naturalmente vai sentir, vai experienciar, né? Vai ter essa experiência e que é comum, é normal, né? Mas o amor, ele tem uma diferença ali da paixão e a gente vai ver agora quais são elas, né? Existe aí, né, uma pluralidade também, né, nas formas de amar e conceituar o amor e de sentir e lidar com as emoções associadas a experiências amorosas, né, com o carinho e o ciúme. Então, quando a gente ama uma pessoa, né, independente de quem ela seja, a gente vai ter ali, vai experimentar muitas emoções diferentes, né, em relação à pessoa que a gente ama. Então, a gente tem aqui dois exemplos, né? Um deles é o carinho, né, que é justamente aquela ideia de cuidar, de tomar conta, de, né, estar junto. Outra pode ser o ciúme, que é uma emoção também bem forte, né? Bem intensa, que diz respeito à insegurança de quem sente, né? Diz muito, né, sobre o tipo de relacionamento que você pode estar construindo, que é diferente, né? O sentimento é o amor, as emoções estão ali ligadas às experiências, né, que você vai ter com o outro ou a outra, e os tipos de relacionamentos que a gente vai construindo a partir desse sentimento e dessas emoções
e tudo, né, vai interagindo um com o outro. E aí temos uma imagem, né, uma pichação, uma arte urbana. O amor é livre, não é isso? Ó, alguns estudiosos, né, como o neurocientista Pedro Calabres, distinguem, né, o amor e a paixão a partir de sintomas que essa última, ou seja, a paixão, provoca. Então, veja, ele que é neurocientista, ele faz uma análise, né, biológica, fisiológica, das reações químicas, né, e como ele pode perceber ali, talvez, analisando, né, escaneando o cérebro, medindo pressão, vendo as batidas, né, do coração, ritmo cardíaco, por exemplo, né, que as pessoas apaixonadas geralmente têm. E a gente sabe, né, aquela história do frio na barriga, né, ansiedade, enfim, vamos dar uma olhada nesses sintomas. Eu acho sintoma um termo muito médico, né, eu acho que são características, né, podem ser também momentos, situações, não apenas sintomas, mas vamos nessa, ó. A paixão é uma experiência com alto grau de intensidade. Então você sente, você sabe quando você está apaixonado, apaixonada ou não. Porque quando você está, você sente com intensidade. Outra coisa, né, que ela desencadeia são as reações hormonais que provocam o pensamento recorrente sobre o objeto da paixão. Então veja, nem adianta tentar esquecer, é aquela história, né, de fulano tá com dor de cotovelo, não consegue esquecer, mas isso é uma questão hormonal. Quando a gente tá apaixonado, os nossos hormônios intensificam ali, né, essa fissura, né, essa forma intensa de ficar vendo recorrentemente, né, de pensando, né, pensar ali recorrentemente na pessoa que a gente tá gostando. Outra coisa, né, quando a pessoa está apaixonada, ela também tem a tendência a enfatizar as qualidades de quem ela está apaixonada, de quem ela gosta. Né? Isso também é uma reação, né, química do nosso corpo. Né? A pessoa até diz assim, você está olhando muito para fulano ou fulana com lentes cor-de-rosas. Né? Mas isso é uma questão hormonal, uma questão química do nosso corpo reagindo ali, né, ao sentimento de paixão em relação àquela pessoa. É sempre colocá-la com muita estima, né, com muito, sempre benquista, sempre maravilhosa, sempre perfeita, e nem sempre é, mas isso é uma reação fisiológica. Pra gente não ficar também aperreando os outros, dizendo, fulano, tu é muito besta, tu é muito bobão, tá se iludindo. É fisiológico, são os hormônios. E por fim, né, ali, reações físicas, né, como frio na barriga e a aceleração dos batimentos cardíacos. Ou seja, a paixão mexe com tudo, né, mexe com o intelecto e mexe também no fisiológico, né, mexe com o nosso corpo ali, né, com os nossos sistemas. E aí, ó, enquanto a paixão tem duração de alguns meses a 2 anos, o amor é uma experiência de maior permanência, que sobrevive ao fim da paixão, caracterizada pelo desejo pela companhia da pessoa amada e pela opção de construir uma relação de companheirismo, mesmo diante do reconhecimento de dificuldades e desagrados. Então, embora a paixão, né, seja às vezes o primeiro sentimento, ela surge da primeira impressão que a gente tem, ela tem um tempinho de duração, né? Isso vai muito além de conceitos abstratos. A gente também observar a reação física que a gente tem. Algumas pessoas já ouviram falar nisso, é a crise dos 6 meses, é a crise de 1 ano, 2 anos, sei lá. Pode ser que essas pessoas estavam tão acostumadas com um sentimento intenso, né, a sensação intensa da paixão, que de repente ou não percebem que realmente estão amando aquela pessoa, gostam, e que isso é diferente de estar apaixonado, né? É muito mais amplo, quer dizer rotina, quer dizer se acostumar, e, enfim, ficar de boa. Ou realmente a pessoa passou pelo processo de paixão, não conseguiu ali edificar, né, construir um amor, uma relação amorosa com outra pessoa, e aí realmente tem que acabar, né? Cada um no seu quadrado, e tudo bem, tudo certo, acontece com todo mundo.
Ó, vamos ver agora essa questão da dimensão, né, da afetividade. Veja, nas suas interações dialógicas, o eu e o outro não comunicam apenas significados, mas juntamente com esses afetos e sentimentos. Alguns, segundo Stiles, Ozatuki, Glick e McKay, né, qualquer encontro com o outro evoca uma reação afetiva ou avaliativa no sujeito que reflete a valência positiva ou negativa do acontecimento relacional. Pelo que sentir é relacionar-se. Então a gente percebe, né, eu trouxe aqui um trecho de um artigo científico, né, que fala ali, né, sobre identidade dialógica, alteridade e afetividade, de uma revista de psicologia, né, e aí fica a sugestão, esse artigo foi publicado em 2019, né, e veja, essa questão da alteridade, né, que é importante aí na dimensão da afetividade. A gente, anos outros, quase o negócio caindo aqui agora, fiquei nervosa. A gente vai sentir, vai ter reações emocionais e de sentimento em relação aos outros, né? Então isso faz parte do nosso cotidiano, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ao mesmo tempo que você pode ter uma reação muito positiva, que a pessoa diz que meu santo bateu com o de fulana, ou eu senti uma energia boa com fulano, né? Isso é uma reação positiva. Mas também pode rolar, né, minha gente, uma reação negativa, né? Uma situação que é constrangedora, que é intimidadora, né? Que deixa você para baixo, deixa você na bad. Então, essa dimensão da afetividade a gente vai ter sempre, 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 sempre. Seja no trabalho, na família, enfim, qualquer das ações onde tiver pessoas e a gente tiver que interagir com elas, e às vezes nem interagir, só de olhar, a gente vai experienciar ali essa questão da dimensão da afetividade. Então, constantemente a gente é movido, né, por emoções, e a gente sempre tem que estar bem atento, né, porque essas emoções evocam, elas provocam, né, nosso comportamento. Ó, desse modo, né, os afetos, enquanto partes integrantes das valorações, correspondem aos aspectos volitivos, da identidade, ou seja, representam as dimensões motivacionais, proativas e intencionais da capacidade auto-organizadora da identidade pessoal nas suas transações com o exterior, expressando uma orientação ou movimento na ação da pessoa no mundo. É basicamente o que a gente está conversando, né? Os afetos, né, eles têm essa dimensão importante na nossa vida, né? Eles, como eu posso dizer, eles influenciam diretamente se a gente vai ser proativo ou não, né? Quais são as nossas intenções, quando a gente gosta de alguém, quando a gente já viu, né, que a gente sempre tende a pensar bem. Então, esse afeto, né, vai fazer com que eu defenda mais uma pessoa em detrimento de outra, às vezes. Será que você vai estar sendo justo, né, fazendo isso? Por isso que a gente tem, por exemplo, uma série de leis, né, que não permitem, por exemplo, em concurso público, pessoas que são parentes avaliarem os parentes participando dessa seleção, por exemplo. Porque a sua relação com aquela pessoa, o seu afeto em relação a ela pode prejudicar a forma como você vai avaliar, né, e dar ali um resultado, um entendimento do que foi construído numa seleção, por exemplo. Então a gente tem que estar bem atento, né, e sempre fazendo aí essa movimentação que a gente já aprendeu a sistematizar no primeiro bimestre, que é o autoconhecimento. A gente já tem instrumentos para estar fazendo essa autoavaliação e pensando a partir dessa autoavaliação dos meus sentimentos, das minhas emoções, como é que eu projeto isso no mundo, né? E a gente tem aí amores e paixões como uma das possibilidades, né, da gente estar construindo efetivamente algo ou uma relação com alguém. E aí, veja, o que é que tem a ver nessa história de afetividade e projeto de vida? Né? Nós trazemos para as relações necessidades que gostaríamos que fossem preenchidas. Quando nossas necessidades são atendidas,
experimentamos sentimentos positivos, como calma, contentamento, satisfação, entre outros. Quando elas não são, experimentamos sentimentos negativos, como ansiedade, vergonha, exaustão, etc. Então, veja, a partir das relações que a gente vai fazendo, né, das emoções que vamos sentindo e, lógico, das pessoas diferentes que vamos conhecendo ao longo das nossas vidas, nós vamos ter uma série de reações, né, de sentimentos positivos ou negativos, conforme, né, a gente vai convivendo com essas pessoas. E aí um dos grandes desafios, né, que está posto para a humanidade como um todo, não só para você que é jovem, que ainda está no começo da vida, está aí aprendendo, né, a se organizar, ainda vai possivelmente entrar no mercado de trabalho, né, e está já fazendo os ensaios, né, da vida social mais ampla, participação cidadã. A gente precisa construir, né, ou ter pelo menos em mente que é importante construir uma série de comportamentos, né, que saiba lidar, seja tolerante até consigo mesmo e as suas próprias reações, né? Então a gente precisa aprender também a lidar com a frustração, né, de um fora, aprender a lidar, por exemplo, com os desafios, né, que estão postos aí, às vezes relação hierárquica, né, com um chefe, uma chefa, conflitos familiares, né, que também evocam aí às vezes reações muito intensas, né, de raiva, né, de exaustão, de vergonha. Então tudo isso, minha gente, faz parte da dimensão da afetividade. Perceba, a gente começou conversando sobre amores e paixões e a gente entendeu que nenhuma pessoa está isenta, né, de amar alguém ou de se apaixonar por alguém, né? E a gente vai viver isso, às vezes as pessoas têm relação de amor e ódio com uma determinada pessoa, tá sempre em pé de guerra. Por quê? Porque não sabe lidar com os próprios sentimentos, não sabe exercitar ali a paciência, a compaixão, a tolerância, o respeito, e aí fica todo o tempo comprando briga ou instigando ali situações, né, constrangedoras ou violentas. Então a gente precisa, vocês precisam, aliás, eu tô dizendo vocês porque esse é o momento de vocês estarem refletindo sobre isso na aula, né? Mas todas as pessoas da humanidade, elas precisam se dedicar, né, a cultivar ali com muito carinho os próprios sentimentos, para poder se entender, né? Quando a gente vê, por exemplo, questões de comunicação violenta, né, e de comunicação não violenta, a gente entende às vezes que o agressor ou a agressora, ele tem um percurso para poder chegar a esse momento de agressão, né? Ele foi às vezes ou ela agredido na infância constantemente e se torna um adulto que vai repetir esse ciclo de agressão. Então a gente que está já instrumentalizado, né, nós somos humanos e falíveis, ninguém precisa ser perfeito. Mas a gente que está instrumentalizado e já entende que às vezes aquelas reações muito negativas não dizem respeito ao contexto atual, mas a algo do passado, a gente consegue ajudar aquela pessoa a quebrar, romper um ciclo de violência. E quem é que ganha? Né? Vocês podem pensar, só a pessoa que saiu do ciclo de violência, mas não, toda uma sociedade, uma comunidade, toda a humanidade ganha quando uma pessoa sai de um ciclo de violência e ela rompe. Significa que ela não vai produzir novos agressores ou agressoras, né? Ninguém está isento de se magoar, né? Se magoar, se entristecer com situações aí de violência, de, enfim, abuso, né? E eventualmente se tornar um agressor. Então, quando a gente pensa de uma maneira mais ampla, né, a afetividade, que é uma coisa tão inerente, tão constitutiva do ser humano, ela não pode ser terceirizada. Você não pode deixar outras pessoas cuidarem da sua afetividade, nem você pode negligenciar. Ah, eu tô me sentindo mal, tô triste, ou tô chateado e vou cuidar disso depois. Não. Se você está sentindo agora, significa que você tem que cuidar agora,
né? As pessoas às vezes têm uma mania, né, senso comum de pensar que saúde mental, ela não precisa ser urgente. Não, uma hemorragia é uma coisa urgente. Essa sensação de tristeza que eu estou sentindo constantemente, ela não é urgente. Na verdade, ambos são muito urgentes nas nossas vidas. Porque se a gente não cuida do nosso emocional, a gente não tem condições, né, ali às vezes de trabalhar, de se relacionar bem com outras pessoas, de manter um relacionamento. Então, não basta, quando as pessoas mais velhas, né, mais adultas, dizem que não é só o amor que segura uma relação, é preciso ter, às vezes, dinheiro para sustentar a casa, enfim, outras coisas. A saúde mental, né, ali as habilidades socioemocionais bem desenvolvidas também são imprescindíveis para aprender a lidar com a convivência, né, conviver com outra pessoa, especialmente numa pandemia, não pode sair de casa, não pode fazer nada, tem que ficar, pode trabalhar remoto, estudar remoto, os atritos aumentam. Então a gente precisa fazer esse exercício, né, essa reflexão. E aí, bom, trazer para vocês a primeira sugestão para o aprofundamento, né, que é a história, o título do filme é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Vamos ler um pouquinho aqui da sinopse. Leonardo, um adolescente que é cego, tenta lidar com a mãe super protetora, ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega à cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade. Esse filme ganhou um monte de prêmios, aborda, né, justamente essa questão de Leonardo ser um jovem cego, né, que está descobrindo ali, né, que não é hétero, mas que já vou fazer spoiler, tá? Que ele é homoafetivo, e por ele ser cego, né, ele tem ali uma rotina muito controlada pela mãe, e esse filme é perfeito para a gente identificar, né, as diversas formas de amar, né, como é que as pessoas com algum tipo, né, de deficiência, de condição diferente, né, estão ali também vivenciando ou experimentando, né, a sua dimensão de paixão, de amor. Então é muito bacana esse filme, é um filme brasileiro, fica a dica para se refletir, né, assim, vão sem preconceitos, tá? Vão sem pensando nada, assistam ao filme e vejam como é que ele é bem construído, ele tem uma fotografia bonita, também tem uma trilha sonora bem bacana, né, e reflitam, né, tenham empatia, façam esse exercício de se colocar no lugar dos outros, dos personagens, né, e talvez discutam, né, fale com seu professor, professora de projeto de vida, para debater sobre esse filme. E o segundo, esse aí muita gente já, menina, esse negócio, é a segunda vez que quase cai da minha mão. Eita, deixa eu voltar. Sugestões, né? Esse todo mundo conhece, que é Como Eu Era Antes de Você, tem filme, tem livro, e essa mocinha, né, vai cuidar de um cara que sofre um acidente. Ana Macário tá aqui fazendo um coraçãozinho para esse filme. Pois pronto, né, fala a história, né, de como eles constroem um relacionamento, apesar de eles terem contextos sociais também bem diferentes. Então fica a dica, quer chorar nesse... assista esse filme. Pois minha gente, muito obrigada para quem assistiu a aula até agora. Um cheiro grande, se cuidem e até a próxima aula. Tchauzinho.